Saudações, namastê, bom dia para todo mundo. Aqui a gente contacta vocês no Zoom e aqui também o vídeo que vai pro YouTube. Muito bem, nós vamos dar prosseguimento. A gente no nosso último encontro estávamos trabalhando sobre o arquétipo solar, o arquétipo do Sol dentro do universo do Yoga. E aí, conforme a gente foi avançando, precisamos fazer esse estudo em duas partes. Não sobrou muito mais o que se elaborar, mas eu considero que são algumas informações interessantes. Então, assim, uma primeira abordagem rapidinho que a gente estava dizendo é que o primeiro arquétipo trabalhado, que foi a roda, a gente viu o quanto que a roda ela provavelmente foi uma revolução no pensamento humano geral e o quanto o yoga, direto ou indiretamente, está relacionado com a roda, até porque a palavra yoga jungir é justamente a conexão que se faz no engate de um carro com bois, ou cabras, ou cavalos, tem diferentes veículos que foram puxados por diferentes animais. Muito bem. E a gente falou o quanto que, quando a gente começa a praticar o yoga, na verdade a gente está engatando o carro da nossa vida, né, o nosso veículo mental, vital, emocional, espiritual com essa força. Então a gente falou um pouco de que a roda ela está diretamente relacionada com o Sol. A roda também é um símbolo solar. Surya, o grande Sol, ele recebeu diferentes epítetos e a gente veio estudando justamente a relação do Sol com a prática do Yoga. Lá nós, na nossa última aula, a gente viu que Krishna revelou para Arjuna, na Bhagavad Gita, que o primeiro ser a receber a doutrina do Atman, a doutrina do ser real, que é tema central do Yoga, foi Vaisvavan, que é justamente o grande Sol central, e o Sol teria, então, transmitido esse conhecimento para Manu, Ikshvaku e de Ikshvaku para os rishis, e chegou até nós. Então a gente viu essa abordagem mítica. Esta é uma das abordagens míticas do yoga. Há diferentes abordagens, a gente vai trabalhar com algumas delas aqui. Então, a gente viu também que praticamente todas as divindades que nós temos hoje dentro do panteão hindu, de alguma forma estão direta ou indiretamente relacionadas com o Sol. Que os templos que eram de Surya, no transcorrer das eras, acabaram virando templos dedicados a Shiva, a Brahma, a Vishnu, e que todos eles, no final das contas, estão associados com o Sol. Surya é representado como um chakra, então algumas vezes ele é chamado de Dharma Chakra, ou seja, ele é a roda do Dharma, é a roda da boa lei. Está associado com Ravi, é um outro epíteto de Surya, e Ravivara ao dia da semana do domingo. Bom, ele sobreviveu durante um tempo dentro dos cultos hindus, mas ele vai, especialmente a partir do século XIII, ele praticamente já não tem mais templo erguido em sua dedicação, praticamente já não tem mais pujas acontecendo para Surya. Essa fase, provavelmente, aí do século XIII, que começa a assumir o culto ao Sol, isso se deve à invasão muçulmana na Índia, provavelmente. Então, os templos para Surya diminuíram e alguns deles foram redirecionados a outras divindades. Mas quando a gente pensa em Shiva, Ganesha, Vishnu, como a gente viu na aula passada, na verdade, a gente está falando de Surya, a gente está falando do Sol. Eu trouxe aqui a leitura do Rigveda, o Anuvacha 5 e o Anuvaccha 7, o Sutta 5.
são dois textos para a gente poder ter uma noção de como é que o Sol, que tem tanto o epíteto Surya, quanto Ravi, quanto Savita, ele foi reverenciado no passado. Eu vou convidar a Morini Taila para fazer a leitura para a gente do Rig Veda, o Anuvaka 5 e o Anuvaka 7. Bom dia, pessoal. Anuvaka 5, composto pelo Hirsch Medati, filho de Kanva. Verso 4. Não está longe de vós a morada de quem oferece o sacrifício. Vinde em vosso carro. Verso 5. Eu rogo a Savitri que me proteja com suas mãos douradas. Ele determinará o lugar daqueles que o adoram. Verso 7. Invocamos Savitri, que ilumina a humanidade e concede opulência. Verso 8. Sentai-vos, amigos. É justo louvarmos Savitri. Ele dá-nos riquezas. Savitri é um dos epítetos do Sol, aquele que tem mãos de ouro. Suvarna Hasta explica-se pela liberalidade com que Savitri distribui o ouro e riquezas aos que lhe dirigem preces. Anuvaka 7, Sutta 5. Composto pelo Hirsch Hiranyashtapa e dirigido a Savitri. Rogo a proteção de Agni, de Mitra, de Varuna. Invoco a noite que traz descanso ao mundo. Peço ao divino Savitri que me proteja. O divino Savitri, girando pelo firmamento escurecido, despertando os mortais e os imortais, viaja em seu carro de ouro e contempla os diversos mundos. O divino Savitri viaja por uma estrada que sobe e desce. Digno de adoração, ele viaja com 2 cavalos brancos e vem aqui anulando todos os pecados. O adorável Savitri de muitos raios, que tem o poder de expulsar as trevas do mundo, subiu em seu carro com ornatos e varais de ouro. Seus corcéis de patas brancas, atrelados ao carro com um jugo de ouro, trouxeram a luz aos homens. Todos os mortais e todas as terras estão sempre na presença do divino Savitri. As esferas são 3, 2 vizinhas de Savitri, outra conduz os homens à morada de lama. Suparna, de movimentos rápidos, doador de vida, iluminou os 3 mundos. Agora, onde está Surya? Quem sabe até onde se estenderam seus raios? Ele iluminou os 8 pontos do horizonte, as 3 regiões de seres vivos, os 7 rios. Venha até aqui, Savitri, dos olhos de ouro, concedendo riquezas apreciáveis a quem lhe dedicar uma oferta. Savitri dos olhos de ouro, que tudo vê, viaja entre as 2 regiões do céu e da terra. Ele expulsa as doenças e aproxima-se do sol. Savitri, da mão de ouro, doador da vida, nos guia, opulento, que nos traz alegria, esteja presente ao sacrifício. Se nós o adoramos à noite, o Deus está perto de nós, expulsando os Rakshas e Yatadanas. Muito bem. Vamos contemplar alguns aspectos simbólicos do texto. É preciso dizer que os textos védicos, eles acabam servindo de base, de fundamento para perspectivas futuras
de interiorização desses hinos. O que acontece? Aqui, no período védico, a gente não tem uma prática de yoga definida. Não existe um Maha Yoga, um Karma Yoga, um Gnana Yoga, um Bhakti Yoga, por estes termos. Acredita-se que existe um yoga aqui e a gente vai entender por que é que existe um yoga aqui. E no futuro adiante, a partir já da produção das Upanishadas, que já vão, de fato, trazer à luz um yoga, e especialmente depois dos Tantras, a gente tem uma série de abordagens simbólicas que são evocadas com os versos védicos e outros textos que foram produzidos independentemente dos Vedas. Pois muito bem, quando ele diz, não está longe de vós a morada de quem oferece o sacrifício, ou seja, o yajna. Então aqui a gente vê que existe um certo ritualismo. A gente pode dizer que esse ritualismo é a base do Bhakti Yoga, ou seja, do yoga da devoção. Vinde em vosso carro. Como a gente já viu, né, o carro ele é um elemento arquetípico. Quando a gente fala, não está longe de vós a morada de quem oferece o sacrifício, esse Rishi, ou Urshi, ele está justamente invocando as bênçãos do sol, dizendo que a morada deste que oferece sacrifício, ou louvores, ou devoção a vós, não está longe de vós, ou seja, nós mesmos estamos muito próximos do sol. Você pode entender que nós estamos próximos porque o nosso planeta não está realmente tão longe assim do Sol, mas especialmente a gente vai fazer a abordagem simbólica disso. A gente não está longe do Sol do Atma, a gente não está longe do Sol de nós mesmos. Nós somos o próprio Sol. Essa é uma abordagem mística para o verso e aproximada do que nós chamaríamos de Gnana Yoga ou Yoga do conhecimento. Nós estamos muito próximos de nós mesmos. Se existe alguma coisa da qual a gente está próximo, é de nós mesmos. E essa é a noção de que o yoga ele facilita para a gente o acesso ao que nós somos, ao sol que está dentro de nós mesmos. Então ele roga a Savitri, né, o Rishi roga ao Deus Sol, a Savitri que a gente está vendo que é um sol simbólico, que ele proteja-nos com a sua mão dourada. Essa chamado Survarna Hasta, a mão do sol, tanto são os raios solares que a gente recebe no corpo, e a gente vai ver que a prática do yoga a céu aberto é algo muito comum dentro do universo do yoga, para a gente poder receber a luz do sol, mas isso também está relacionado com o alcance da graça divina na nossa própria vida. É uma invocação, que a gente possa estar aberto a receber esses raios solares. E ele determina o lugar daqueles que o adoram. Tanto diz respeito a esse yagna, a esse culto que acontecia de forma um tanto nômade, né? Os rishis eles viajavam realizando esses cultos, eles eram contratados para fazer estes cultos. Então, está na essência das funções sacerdotais da Índia. Mas também está relacionado com um local que é o lugar onde no corpo nós encontramos o assentamento da nossa consciência. E a gente vai ver isso. Mas, por exemplo, todas as vezes que a gente vai praticar um asana, a gente pode colocar a atenção num determinado ponto do corpo. É normal, por exemplo, não é todo instrutor que faz isso, mas o instrutor vira e fala, olha, agora você vai fazer o Bhujangasana, a gente vai fazer a postura da serpente, por exemplo. Então você deita e faz a postura da serpente. Nós estamos deitados, apoiando sobre as mãos, abrindo o tórax, lançando a cabeça para trás. Aí algumas vezes é indicado um bandha, como por exemplo, Jiva Bandha, que é o comum do Bhujangasana, que é dobrar a língua e tocar a ponta da língua no palato mole e colocar a atenção mental no centro da testa, por exemplo. Não necessariamente é sempre nesse ponto, mas é um ponto muito frequente de indicação. Este é o lugar do culto, este é o lugar onde nós acessamos a nossa interioridade, a nossa subjetividade, ou seja, a gente se aproxima
do sol interno. E aqui a gente vai ver que o Rishi ele diz assim, ó, sentai-vos, amigos, é justo louvarmos Savitri. Quando ele está dizendo sentai-vos, primeiro, há ali um invocativo. Vamos nos sentar para meditar, para fazer uma adoração interna ao sol, entendendo que esse sol é o nosso próprio Atma. Então, de uma certa forma, é indicado aqui, vamos nos sentar para praticar meditação, sentai-vos. E também pode indicar aqui um assentamento da consciência. Vamos assentar a nossa atenção mental no nosso sol interno, ou seja, no nosso espírito, no nosso ser, no nosso Atma. Você pode fazer a interpretação desta forma. E no Anuvaka 7, é aqui evocado todas as divindades que estão relacionadas com a esfera, o mundo, com a caixa, com o espaço, com o mundo etérico, com o campo do firmamento, o céu, mas esse céu que é mais do que o firmamento que nós vemos, é esse céu interno, é esse espaço interno, onde os deuses se manifestam, ou seja, onde as forças, as inteligências, as energias, a percepção se movimenta. Então, todos os deuses evocados aqui, Agni, que na verdade é Indra Agni, Mitra, Varuna, são deuses relacionados com o espaço subjetivo, da nossa própria subjetividade. Por exemplo, Mitra também é um epíteto do deus Sol, e é um epíteto da luz do dia. Varuna, por sua vez, é o céu noturno. Então aqui está falando sobre a inteligência. A gente pode entender que ele está falando sobre a nossa inteligência, ele está falando sobre o sonho, sobre a vigília, sobre os estados de consciência. Que em todos os estados de consciência possamos ser protegidos pela luz do Atma, possamos ser protegidos pela luz da consciência, da inteligência divina. Então ele pede, né, sobre todas as aparências e todos os estados de consciência, que possa a luz de Savitri, que é esse sol espiritual, nos proteger. E é importante falar disso, né, que esse sol ele é simbólico, ele não é simplesmente o sol que brilha sobre as nossas cabeças, porque ele diz, eu invoco a noite que traz descanso ao mundo e peço ao divino Savitri que me proteja. Então, eles tinham uma noção, eles tinham uma ideia de que durante o dia levanta o sol no horizonte, esse sol que se levanta no horizonte e que é visível é Surya. Surya ele é evocado como o olho divino que tudo vê. Ele é a testemunha de tudo. E a gente vai ver que isso está relacionado com a nossa própria consciência. E, na medida em que ele se levanta, Savitri se põe. E quando o Surya, o sol sobre nossas cabeças, se põe, Savitri, então, está entrando na sua aurora e ele se levanta. Ele seria uma espécie de sol da noite. O que isso quer dizer? É a luz do conhecimento que se processa no período noturno. Tanto pelas contemplações noturnas, quanto pelo estado de sonho, quanto pelo estado de sono. Esses três estados regidos, que são regidos pela noite, que acontecem à noite, eles são um yoga. Não se pode desconsiderá-los como yoga. Por exemplo, se nós não conseguimos lidar com as nossas frustrações e desejos, adivinha onde é que a gente vai realizar eles e vamos dar resolução neles? Através do sonhar. Então, é Savitri associado a Varuna, que traz o conhecimento, a revelação ou a realização de um desejo através do sonhar. O sono profundo é a experiência mais próxima que nós temos do Samadhi, ou seja, da epifania que o yoga busca, que o yoga demanda. Então, todas as vezes que a gente dorme, nós estamos trabalhando com duas esferas de conhecimento e de yoga. O yoga enquanto sonho, que a gente vai treinar no final de cada aula com o Yoga Nidra, que a gente faz o relaxamento final. Aquele relaxamento final, na verdade, ele está apoiado
em práticas muito ancestrais ligadas a um yoga dos sonhos, a elaborar os sonhos como uma forma de comunicação com o ser. E o sono profundo é um mergulho da nossa consciência nela mesma, no nosso coração, que faz com que nós tenhamos uma experiência chamada de Anandamaya Kosha, ou seja, uma estrutura de epifania, de êxtase, que está associado com o sono profundo, onde não tem nenhum tipo de movimento mental. A ausência de movimento mental experimentada no sono profundo é o que o yoga demanda na vigília. O que nós desejamos na vigília através da meditação nada mais é do que uma experiência de sono profundo que é dominada pela luz de Savitri durante a vigília. Isso, de uma certa forma, foi elaborado mais profundamente a partir dos Upanishads, mas a gente já encontra resquícios disso, uma prática embrionária disso aqui nos Vedas. É por isso que a gente está fazendo essa leitura. Então ele diz, o divino Savitri girando pelo firmamento escuro. Esse firmamento escuro é a noite, mas também é esse estado de ausência de pensamentos, de imagens, até mesmo de uma noção de um eu separado. Então ele viaja e contempla os diversos mundos. Esse Savitri que está viajando, girando no firmamento, despertando os mortais e os imortais, que viaja no carro, que tem uma estrada que sobe, que desce, etc. Esse Savitri é a nossa própria consciência. Esse Savitri é o nosso próprio ser. Então, quando a gente está contemplando esse culto solar, a gente pode ter uma imagem um pouco anedótica do período de pensamento mágico, que os primatas humanos lá atrás, eles achavam que o Sol era um deus, e a gente pode ter uma noção um tanto depreciativa a respeito do funcionamento da inteligência humana desse período, especialmente no período védico. A gente sabe que, por exemplo, existia uma noção de que a Terra é redonda, de que nós giramos ao redor do Sol e que há outros muitos sóis onde muitos outros planetas giram com humanidades. Ou seja, a gente não está falando de pessoas que tinham uma mentalidade impressionável, que achavam que o Sol era um deus. Existia aqui uma elaboração enquanto conteúdo simbólico que é nítida, não é algo fantasioso, pueril, era nítido. Pois muito bem, eles falando sobre esses diferentes emblemas, signos, tal como uma estrada que sobe e desce, essa estrada que sobe e desce, ela pode ser considerada o movimento da respiração. A gente inspira, a respiração preenche os pulmões, o ventre, e depois a gente exala e Savitri sobe. Ou seja, Savitri está conectado com o nosso alento vital, com a nossa respiração, e toda a nossa prática do yoga está fundamentada nos movimentos respiratórios. Colocar a atenção nos movimentos respiratórios é atrelar o nosso carro a Savitri, ao grande sol interno Atma, e com ele subir e descer, conectar a atenção mental com a nossa respiração. Essas são maneiras que a gente pode trabalhar para compreender de forma simbólica, de forma mística, os Vedas. Os hinos que sobrevivem, eles mencionam o Surya como o sol nascente e Savitri, então, como esse sol interior. Depois, esses mesmos hinos de exaltação de Savitri e de Surya, eles vão acabar sendo atrelados aos gurus, vão ser atrelados aos mestres, que acabam servindo como luz para os seus discípulos. Ao mesmo tempo, não só fica caracterizado como um louvor à divindade, mas também é um louvor à pessoa humana que vai servir como um sol na nossa vida para trazer o conhecimento do Atma. Então, acontece essa expansão do sentido de Surya e de Savitri. Muito bem, na visão épica, já no período do Mahabharata, por exemplo, que já um pouco mais adiante,
o Mahabharata ele abre o seu capítulo em louvação, evocando Surya, que é chamado então como o olho do universo, a alma de toda existência, a origem de toda a vida, o objetivo dos Sankhya's e Yogis, e o simbolismo pela liberdade e emancipação espiritual. Ou seja, então fica definido, mais do que definido, fica explícito que a partir do período da produção épica da Índia, o Sol passa a realmente ser compreendido como o Espírito, como o Atma. Durante a construção iconográfica, a imagem de Surya, como o Surya era representado, então ele estava sempre em cima de um carro e existia um motorista dele, né? Alguém que está controlando o carro onde Surya se assenta, né? Esse motorista é Aruna, vai ser justamente depois associado à montanha ligada a Shiva, Arunachala. Então, é dito que ali em Arunachala, onde se expressou o conhecimento não dual, né, da filosofia não dual, o Gnana, o Advaita, ali estaria estacionado o carro de Surya. Lá pode-se experimentar a luz desse Savitri, desse Surya, desse sol espiritual. Muito bem. Quando a gente pega a definição de Surya Namaskar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele também, antes de terminar essa aula. Surya Namaskar significa literalmente saudação ao sol. Algumas pessoas consideram que ele é uma rotina de aquecimento do yoga. Na verdade, ele não dá para se dizer que ele é uma rotina de aquecimento. Falar que ele é uma rotina de aquecimento é diminuir e muito o valor e o alcance de benefícios que a pessoa pode ter com a prática do Surya Namaskar. Surya Namaskar, na verdade, ele é uma prática completa de yoga. A gente pode dizer que ele está perfeito e completo mesmo, pleno na sua própria manifestação. Então, ela é uma sequência de asanas, o que fez algumas pessoas entenderem que o yoga pudesse ter uma origem muito próximo da dança. O yoga e a dança, de alguma forma, dialogam. Tanto é assim que, de uma das proposições míticas da origem do yoga, nós temos Shiva, e Shiva é chamado Nataraja, justamente o rei dos dançarinos. Então ele é ao mesmo tempo o Adi Yogi, o primeiro yogi, e o Nataraja, o rei dos dançarinos. Então a gente pode dizer que, de uma certa forma, a prática encadilhada de asanas é algo que está entre a dança e o exercício do yoga mesmo, a prática do yoga. Ela, apesar de que alguns professores falem dela como uma prática muito ancestral, muito antiga, os registros oficiais é que ela, na verdade, se tornou pelo menos popular a partir do século XX. E ela está também diretamente associada com o culto de Savitri e com o Gayatri Mantra. O Gayatri Mantra, ele é colhido de dentro dos Vedas e ele é praticamente um trecho de exaltação a Savitri. Então, nós podemos traduzi-lo como: vamos meditar nessa excelente glória do Divino Sol vivificante, que ele ilumine nossos entendimentos. Então, fica claro que já lá nos Vedas existia um convite à meditação. É exatamente por isso que eu peguei aquele trecho que fala: amigos, vamos nos sentar, louvemos a Savitri, que ele é digno de louvor e nos traz as riquezas. Da mesma forma, o mantra Gayatri, né? Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Esse mantra, na verdade, é um convite para que meditemos no sol espiritual. A yoga, então, não seria outra coisa senão a revelação deste sol espiritual dentro de cada um de nós. Quais são as qualidades inerentes ao sol e que poderiam ser tomadas como
qualidades do Atman. O Sol, ele é fonte de luz, assim também é o Atman. Ele é radiante por ele mesmo, não sendo iluminado por nada, mas a tudo dando luz. Assim também é o Atman, o nosso ser real. Ele, o Sol, gera luminosidade e calor, nutrindo a vida. Também na filosofia do Yoga, é o Atman interno que garante a nossa existência, que garante o funcionamento do sistema vegetativo, que garante é a causa mesmo da nossa vida. O Sol não pode ser demovido de seu lugar. Tudo mais gravita ao redor do Sol e depende dele para sobreviver. Da mesma forma, tudo o que nós pensamos gravita ao redor do eu. Tudo o que nós fazemos gravita ao redor do eu. Tudo está girando ao redor do Atman e depende do Atman. Tem a sua razão de existir no próprio Atman. O Sol também é perseverante na sua tarefa de brilhar e nutrir, nunca declinando-se de brilhar. A mesma coisa acontece com o Atman. Assim como a Terra gira e nós não podemos ver o Sol, mas independente da gente ver o Sol ou não, o Sol continua a brilhar, o Atman, independente da gente estar em profunda meditação contemplando o ser ou não, ele é sempre luminoso. Então o Yoga ele vai nos favorecer encontrar este Sol interno que sempre brilha. Se a gente não consegue perceber a nossa própria luz, é porque a gente precisa retificar a nossa percepção, mas não é culpa do Atman. O Atman, por ele mesmo, está sempre brilhando, ele é sempre pura luz. Assim, a gente vai perceber que todos os sagrados arquétipos, símbolos, signos e ícones, direta ou indiretamente, estão atrelados ao Sol e todos eles apontam para o Atman. Muito bem, eu gostaria de convidar vocês, então, para gerar introspecção, alinhando a coluna, fechando um pouquinho os olhos. Eu peguei um trecho do Gayatri Mantra para a gente trabalhar o simbolismo por detrás de cada letra. E enquanto eu vou declarando quais são as virtudes associadas letra por letra, nós experimentamos as sensações internas, o brotar, o surgir na nossa subjetividade dos fenômenos que estão atrelados a estas virtudes. Conectando-se especialmente com o seu calor corporal. Observa todo o corpo e estabelece contato com o calor corporal. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva. Saudações àquele que ilumina no espaço, a terra e o submundo. Tat, Tapini, fertilidade.
Sapalata, valor, coragem. Vishva, perseverança. Tushti, bem-estar. Varada, yoga, união, comunhão. Revati, amor. Sukshma, riqueza. Jnana, brilho e conhecimento, sabedoria. Bharga, proteção. Gomati, saber. Devika, fidelidade. Sinhani, determinação. Dhyana, vida e contemplação. Maryadha, tempo. Sputha, penitência. Medha, previsão do vir, do futuro. Yogamaya, a prontidão e a força de velamento, onde por detrás está o ser. Yogini, a produtividade. Dhanim, o amparo, a generosidade. Prabhava, o idealismo, a intenção, a vontade. Ushma, a aventura. Drishya, o discernimento, o foco. Niranjana, o serviço, a compaixão, a caridade. Ó Supremo Espírito, nós meditamos em Sua divina luz. Derrama suas bênçãos sobre nós, para que o nosso intelecto possa ser iluminado, para que possamos nos elevar mais e mais, até realizar a mais alta consciência. Torna-nos capazes de meditar, de ter sucesso nas tarefas da vida e na realização da verdade. Savitri Swarupa.
Bhuvasvaham Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. E lentamente podemos externalizar os nossos sentidos. Encerramos essa pequenina prática de meditação e a nossa aula. E aí, aqueles que quiserem trazer considerações ou perguntas, estamos disponíveis. Fazer alguns comentários enquanto vocês vão pensando aí se tem alguma questão. A tradução que eu fiz, a última, ela é considerada a tradução de Babaji, Adorável Babaji, mas há outras possibilidades de tradução. Então, Om é sempre Brahma, o Deus Todo-Poderoso, Bhur, associado ao mundo físico, à energia vital, ao prana que nós temos no nosso próprio corpo, Bhuva, que é o mundo mental, então é a nossa capacidade de expansão, aquele que vai, Swaha, o mundo intelectual ou a corporificação da felicidade. Digamos, eu sei que existe a realização, eu sei que existe a felicidade, mas como é que eu experimento ela no corpo? Então, o Swaha, ele é, digamos, o enraizamento da verdade e da felicidade que é inerente a ela no nosso próprio corpo. Tat, aí refere-se ao ego, ao ser puro e a Deus, as três instâncias da realidade, que é aquilo, né? É aquilo que não pode... Quando a gente escuta o Tat ele é uma palavra um tanto indefinida, por isso que acaba se atrelando não só ao mundo, mas também ao ser, à nossa subjetividade e ao ego. Savitur, que é o próprio radiante sol interior, que está associado ao nosso ser e ao conhecimento do ser. Então ele é o Savitur. Varenyam, adorável, venerável, supremo, é uma exaltação. Bhargo, que é o destruidor das transgressões, aquele que permeia tudo com magnificência e que também neutraliza a ação do karma. Por isso, algumas tradições cantam o Gayatri, chamam Gayatri de Mata Mantra Veda, ou Mata Veda Mantra, a mãe de todos os mantras, por essa qualidade de purificação. Então, aquelas tradições que estão mais associadas ao Saura, Tantra, Yoga, aos cultos do sol, acreditam que o cântico de Gayatri queima o karma. Então, se alguém aí, de repente, está com os karma muito pesado na vida, quiser fazer o teste de ir cantando um Gayatri cotidianamente ao nascer do sol, pode ser que isso seja muito benéfico, e alguns yogis acreditam que é mesmo, de fato. Devasyadi, né? Então esse Devasya é intrinsecamente puro, brilhante, divino. Dhimahi, que é focalizado na meditação. Então essa luz divina, essa presença divina que é brilhante, ela é focalizada dentro da meditação. Não apenas pela meditação no seu aspecto contemplativo, mas também reflexivo, que daí está no Diyo, que é o próprio intelecto, Yo, quem, Na, nós todos juntos que meditamos nessa luz divina. Prachodaya, Prachodaya é que ela possa nos inspirar, nos iluminar, nos incendiar por dentro, acender a atenção, nos fazer voltar à grande luz que é o nosso lar original. Então também tem essa possibilidade de tradução. Quando você vai lá no Guguru e coloca Gayatri, traduções, tem um monte de tradução, eu não sei qual é a melhor, qual não é. Na dúvida, você pode simplesmente agarrar-se ao mantra,
porque a função do mantra vai ser executada independente de você saber o que está sendo dito ou não, que é o quê? Unidirecionamento mental e harmonização e retificação do fluxo da respiração, esse savitra que sobe, que desce. O mantra, ele ativa, melhora, aprofunda e regulariza a nossa respiração, o nosso prana. Então, mesmo que você não consiga alcançar o significado completo do mantra, todos os benefícios do mantra estarão presentes independente disso. Se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, fiquem à vontade. Eu estou ainda absorvendo, por isso que eu não estou fazendo comentário, não porque eu não estou prestando atenção, mas fiquei com essa coisa do sol agora em cada um de nós, né? Pra mim, acho que ficou forte essa aula. É o mais importante. De fato, é esse reconhecimento e esse acesso a esse sol interno. O resto são minúcias que convergem para esse entendimento central. Oi a todos. Na verdade, assim, eu não posso dizer que eu tenha dúvidas, eu sou bem iniciante, mas eu posso afirmar que eu tenho certezas de tudo que você falou aí. É como se entrasse e acalentasse o meu espírito, sabe? E agradeço imensamente de poder estar aqui, de poder ouvir novamente essas certezas e poder fazer com que a gente cresça um pouco mais nessa fé, nessa vibração. Então, agradeço imensamente. Gratidão, Namaskar. Provavelmente, Morini vai sair com algum vídeo sobre Dinacharya e vai ter algum tema aí envolvendo sol, etc. E aí fiquem atentos que vai sair alguma coisa interessante nesse quesito. Mas eu queria deixar aqui também manifestado a importância da gente se expor aí para o sol de vez em quando, Surya, enquanto estrela, mesmo que seja uma estrela anã, ela faz a nossa vida tão boa, né? Então a gente pode se expor mais ao sol até para nesse período que está tão importante aí a gente cuidar da nossa imunidade. E do mesmo jeito que a gente precisa cuidar da nossa imunidade orgânica e se expor ao sol, Surya, sobre nossas cabeças, a gente também precisa se expor ao sol interno. Então eu desejo que a vossa alma, a vossa essência esteja bem moreninha, bem bronzeada desse sol interno que resplandece no coração. Bom, eu vou fazer então as minhas despedidas já para vocês. Assim, então a gente viu que, no primeiro, a gente estudou o carro, a importância de atrelar o carro da nossa vida, né, colocar o veículo da nossa experiência material nessa força divina transcendental. Então a gente vai entender que o carro, de uma certa forma, é o mundo, é o conhecimento, é o nosso próprio corpo, é a nossa própria vida. Estudamos, então, nessas duas últimas aulas, que o arquétipo do ser é o Sol, mas a gente ainda tem mais um arquétipo para estudar, e é o tema da nossa próxima aula, que é Chandra, a Lua. Se teve uma dinastia solar, também teve uma dinastia lunar, e a gente vai elaborar essa dinastia lunar, o sentido do ícone da Lua dentro do universo do yoga, do tantra, vedanta, de toda a filosofia hindu, e depois a gente vê como é que essas coisas se atrelam, porque afinal de contas uma das possibilidades, uma das abordagens de tradução para a palavra Hatha Yoga é justamente o yoga do Sol e da Lua. A gente vai ver que não é bem isso, mas a gente vai entender por que chegou-se a essa conclusão, ok?
Agradeço profundamente a presença de todos. Novamente, que o vosso sol espiritual, que o sol do Atman resplandeça e ilumine cada instante da sua vida e que o Surya, o sol sobre nossas cabeças, guarneça vosso corpo, vossa saúde, enchendo vossa vida de felicidade, abundância, riquezas e muita, muita saúde. Gratidão a todos. Namaskar, lindo dia.